Graça e paz a todos. Nesse domingo que você está dentro da sua casa, que você possa adorar o Senhor com esse cântico que diz: canta minha alma. Que a sua alma venha se encher de adoração a Ele, se encher de alegria, de paz, de fé, de esperança, tendo a certeza que aquele que te guarda não dorme. A Ele todo louvor, toda glória. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Na medida do possível, estão bem, né? Isso é bom. Graças a Deus. Bom, hoje é domingo, seria o nosso dia de reunião no templo, mas devido aos fatos, né? E contra fatos não há argumentos, nós estamos impossibilitados de estarmos juntos. Mas eu vou tentar aqui ler um texto com os irmãos e dividir com os irmãos. Eu entendo que
A palavra de Deus é suficiente para falar o nosso coração, independente da distância, enfim, de qualquer situação que o mundo esteja passando. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, se você puder abrir aí e ler comigo, vai ficar mais fácil a nossa reflexão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz assim: Quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Tem uma versão que diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, e apesar das dificuldades que enfrentamos, estamos firmes e fiéis ao Senhor e caminhando com os irmãos. Apesar da distância, apesar das todas as dificuldades, nós estamos juntos no Senhor, irmanados no Senhor, porque temos o Teu Espírito Santo em comum, temos a cruz em comum, temos o reino em comum, porque somos gente do reino. Somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus. Isso nos une, isso nos faz ter uma linguagem só, um jeito só de pensar no Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos, apesar da limitação física de locomoção, a liberdade que temos de falar do teu amor. Que assim seja, e rogamos, ó Deus, para que esse tempo passe o mais rápido possível, e oramos pelos enfermos, por aqueles que estão com dificuldades, oramos pelas famílias daqueles que foram atingidos, do teu povo, ó Deus, homens e mulheres que te servem e que de alguma forma estão passando por uma dificuldade enorme por conta dessa epidemia que assola o mundo, Senhor. Nós te louvamos, porque em meio a tudo isso nós temos o privilégio de invocar o teu nome. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão com dificuldade, que estão sofrendo, e nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco na meditação dessa palavra e nos ajude, e nos oriente nesse tempo difícil. No teu nome nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. O texto de Paulo, ele fala algo muito importante que, claro que não tem nada a ver um assunto com o outro, mas fala de transmitir, de transmissão. Paulo é um homem fiel a Deus, e ele está transmitindo isso para Timóteo, um homem fiel a Deus. E ele fala para Timóteo transmitir o Evangelho para outros homens fiéis, transmita a homens fiéis, e a tantos quantos outros homens fiéis eles encontrarem pela frente. Muito bem, o Evangelho chegou aqui. Esse conselho de Paulo, através desse conselho do apóstolo Paulo, que foi enviado para Timóteo, escrito para Timóteo, esse conselho chegou até aqui, chegou até mim, e aí nós estamos transmitindo também a outros homens fiéis e mulheres fiéis, que é você que está aí nos acompanhando, e peço que você transmita isso a outras pessoas fiéis pelo caminho. Muito bem, pelo caminho. Muito bem, irmãos. A gente está passando por esse momento difícil. Algumas pessoas estão em pânico, não é verdade? Mas nós precisamos saber que nós temos um Deus que nos ajuda, que nos ampara em meio a esses momentos difíceis. O pânico não pode fazer parte da vida do nosso dia a dia, a vida do cristão. O pânico não pode fazer parte da vida da igreja, embora nós tenhamos que tomar todos os cuidados e ouvir o que as autoridades da área da saúde estão falando. E assim nós estamos fazendo até aqui. Muito bem, esse texto fala que nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, com os negócios desta vida. Bom, vírus são coisas desta vida. No céu não tem vírus, lá não tem coronavírus, não tem, como houve no passado, a peste bubônica, a peste negra que atingiu a Europa e que matou tantas pessoas.
Nós temos visto na Itália também muitas pessoas morrendo, centenas morrendo por dia, e sabemos que isso são coisas desta vida. E a gente, apesar do pânico que vem pelas redes sociais, né, da maneira que chega para nós, esse pânico acaba nos atingindo, mas, como eu disse, isso não pode fazer parte da nossa linguagem cristã, porque nós temos um Deus. A preocupação ela é justa, o cuidado ele é justo, a obediência às autoridades é justa. A Bíblia recomenda a nós nos submetermos às autoridades. As autoridades, até aqui, a gente não tem percebido que é perseguição contra a igreja, perseguição contra o evangelho, de forma alguma, porque o fechamento foi decretado para todos. Então, qualquer líder ou qualquer pessoa que interpreta isso como perseguição à igreja, ora, por favor, né? É uma questão de bom senso. A Bíblia diz que nós temos que nos submeter às autoridades. E assim nós estamos fazendo. Então, assim nós vamos caminhar. Em meio a todo esse pânico e também a nossa fé que nós temos em Deus, a gente fica um pouco assim, pensando como agir, né? Como é que nós devemos agir? Alguns pastores foram criticados porque fecharam e outros estão sendo criticados porque querem manter aberto. Como é que a gente age? Eu entendo, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem toda a recomendação para isso, né? Nós não podemos entrar em pânico e nós também temos que obedecer às autoridades. Eu me lembro que esse texto fala de bom soldado, né? O bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. E eu me lembro que quando eu servi o exército, eu tinha que dormir fardado, né? Eu lembro que quando eu estava em sentinela, ficava 2 horas, 3 horas de sentinela, depois havia um revezamento com outro soldado e eu ia descansar um pouco, e lá eu afrouxava o coturno, afrouxava, né, um pouco a farda, e eu dormia, descansava, mas fardado, com o fuzil do lado, né? E eu penso que esse é o momento de nós fazermos assim, né, de nós descansarmos em Deus, entendermos que as autoridades estão fazendo tudo o que podem, Deus está orientando as autoridades, assim tem entendido. Quero reiterar, não vejo nenhuma perseguição contra a igreja como muita gente está falando. Nós temos que descansar em Deus, mas nós também temos que dormir fardado, né? Nós não podemos abrir mão da pregação do Evangelho, nós não podemos abrir mão do reino de Deus, nós não podemos abrir mão da comunhão da igreja, nós não podemos abrir mão de falarmos do amor de Deus, nós não podemos abrir mão de nada que tenha a ver com o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho, ok? Porque o Evangelho não está preso também dentro de 4 paredes de um templo. O Evangelho é livre e solto. O vento sopra para onde quer, ele ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim diz as Escrituras. Então nós temos que soprar. Nós temos uma palavra, nós temos o Espírito Santo que nos conduz para pregarmos o Evangelho. Então entendo que esse é o momento de nós temperarmos isso, de submissão às autoridades, de nós descansarmos em Deus, que Deus está no controle de tudo isso, mas por ordem bíblica também, nós devemos dormir fardados. Soldado não dorme de pijama. O bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios desta vida. O bom soldado de Cristo descansa no Senhor, sabe descansar no Senhor, mas também sabe estar pronto para guerrear. Nós assim temos entendido da parte de Deus. Voltando a falar de Paulo, irmãos, como seria Paulo nos dias de hoje? Como Paulo agiria se ele estivesse morando aqui em São Paulo e fosse proibido de pregar o Evangelho, né? Ele deixaria de fazer as suas viagens? Ele deixaria de pregar? Eu penso que não. Por quê? Porque quando nós lemos os textos, ele, nos momentos que estavam preso, ele, de alguma maneira, ele enviava alguém, enviava cartas. Veja, Paulo, como bom soldado, entendeu que deveria ser submisso às autoridades, mas também não deixou de fazer a missão de Deus. Então, o soldado, na vida do soldado, está inserido aqui a submissão e a missão ao mesmo tempo.
E nem sempre é fácil equilibrar isso, né? Mas em Jesus a gente sempre consegue. A gente sempre consegue caminhar em obediência e fazendo a missão do Evangelho, pregar o Evangelho. Isso me levou a pensar também um pouco na parábola das 10 virgens. 5 eram insensatas e 5 prudentes. O texto diz assim, Mateus 25:4. 5 prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas. O texto continua na narrativa, fica bem claro que 5 levaram azeite nas suas vasilhas como reserva para o encontro do noivo. Mas tem alguma coisa aqui, irmãos, que acho que vai além, né? Por conta da necessidade que nós estamos vivendo. Não basta termos simplesmente as lanternas acesas. Não basta simplesmente ter reserva de o óleo, o azeite que era usado para acender as lamparinas. Mas também o local onde se comprar o azeite. Onde comprar o combustível, né? Como é que elas conseguiam ter o estoque de combustível para as lamparinas? Eu acho que é mais ou menos isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que nos submeter a tudo que está acontecendo, não abrir mão da missão, mas para isso nós temos que buscar manter as lamparinas acesas, manter o nosso estoque de combustível e mais, além disso, ter o local certo para comprarmos o azeite, o combustível para as lamparinas. E nós sabemos que esse lugar é em Deus. Nós sabemos que a Bíblia, né, o livro de Provérbios, nos leva a esse entendimento. O Provérbios 7,19 diz assim: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Então, o que nós temos que comprar agora, acima de qualquer coisa? Sabedoria. Nós temos que buscar sabedoria. Comprar, como diz Isaías, né? Onde nós gastamos o nosso dinheiro, né? Onde que nós estamos comprando? O texto diz que nós temos que comprar leite e mel. Buscar do Senhor. Sabedoria para esse momento. Sabedoria para agirmos em obediência e também sabedoria para nós fazermos a missão do reino de Deus. Então, fica aqui minha dica para que nós todos possamos descansar em Deus, continuar pregando o Evangelho e também continuar com as lamparinas acesas, carregando o nosso combustível e comprando mais combustível em Deus, buscando sabedoria em Deus. Porque nesse momento é tudo que nós precisamos, buscar em Deus, e Deus vai nos dar a estratégia para atravessarmos tudo isso. Que assim que passar essa calamidade, a gente vai ver que nós aprendemos muito com esse período, né? Aprendemos um pouco a falta que faz a comunhão com os irmãos, aprendemos que nós temos que ficar mais em família, aprendemos que é momento mais do que nunca buscar sabedoria em Deus, para andarmos em obediência e também sem abrir mão da missão que nós temos com a pregação do Evangelho. Muito bem, irmãos. Concluindo então a nossa palavra de hoje, Deus é a nossa fonte de sabedoria e Ele com certeza vai nos dar toda a direção para a igreja, enquanto comunidade, para a sua família e para a vida de cada um, na sua singularidade. Deus vai dar sabedoria para nós passarmos por isso. Vamos continuar orando pelas autoridades, pedir para que Deus os ajude, para que ocorra da melhor forma possível e que esse vírus seja de alguma forma parado, eliminado, enfim, e também orarmos para que seja criada uma vacina, um remédio o mais breve possível. A gente fica com o coração temeroso, né? Porque a gente escuta notícias que esse vírus está cada vez mais perto de pessoas que a gente conhece. Mas a nossa existência pertence ao Senhor, né? Ele dele vem todo o nosso refúgio. Salmo 46, né? Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Dele vem, como esse hino que foi colocado aí no começo,
dele vem todos os ecos da graça e todos os sussurros de amor. Que a gente possa confiar de fato no Senhor. Lembrando que esse tempo de quarentena também é um teste de fé. E quero aqui encorajar você, estimular você a confiar no Senhor e buscar nele toda a sabedoria que nós precisamos. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor não nos deixe embaraçados, Senhor, diante de tanta situação difícil. Nós rogamos por todas as pessoas que estão com dificuldade, pelas pessoas que foram atingidas, pelas famílias também, que de certa forma estão sendo atingidas. Oramos por todas as famílias do mundo, Senhor, oramos pelas autoridades para que eles tenham a estratégia do Senhor, que o Senhor os abençoe, dando luz, colocando luz nos olhos das autoridades, Senhor. Coloque luz nos olhos dos cientistas para que essa vacina apareça o mais breve possível, Senhor. Nós queremos confiar no Senhor, que estamos descansados no Senhor, mas nós também estamos alertas, nós também estamos fardados, estamos prontos para avançarmos com a Tua obra, Senhor. Mantemos as nossas luzes acesas, mantemos, Senhor, a reserva de azeite, mas nós queremos buscar do Senhor e comprar do Senhor, sem dinheiro, a sabedoria para nós continuarmos. Oramos no nome de Jesus e que essa palavra possa abençoar, consolar, edificar aquele que está precisando. No Teu nome que é bendito. Amém. Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.